Estamos de volta no Ação e Reação nessa terça-feira ao vivo, 16 de junho de 2020. Hoje uma terça-feira de tempo nublado na Baixada Santista, para você que vê o programa de fora de Santos. Hoje eu estou aqui com o empresário e educador Marcelo Coelho, que vai tentar brilhantar o programa nessa terça-feira. Hoje dia pesado para o Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube, através de seu egrégio conselho, julga as contas do Pérez, do presidente Pérez e do conselho gestor de 2019, né? Realmente complicadíssima a situação, porque segundo o Assis, né, as contas são rejeitadas, né? Então, segundo os 5 conselheiros que estudaram as contas, vão rejeitar pelo segundo ano consecutivo, né? O que pode levar o conselho a pedir o impedimento do presidente Pérez por 90 dias. 90 dias o Pérez seria afastado, ele com todo o conselho gestor. É realmente complicada a situação do Santos, né? Porque 2 anos consecutivos com contas rejeitadas. O Pérez que escapou do impeachment em 2018, quando o sócio do clube entendeu que o Pérez deveria continuar, né? Então foi um julgamento dos sócios. O Conselho do Santos entendeu na sua maioria que o Pérez devia ser impedido por 2 processos, um do conselheiro Alexandre e outro do conselheiro Esmeraldo Tarquino Filho, e realmente quando foi para a urna, o Pérez conseguiu, pelo sócio, a sua segunda eleição. Então hoje, reunião virtual do Santos Futebol Clube, os 300 conselheiros podem participar, reunião por videoconferência, onde as contas do Pérez vão ser mostradas pela CIS, e os conselheiros vão votar se há um impedimento ou não. Dia muito turbulento na Vila Belmiro. É uma pena, né? Que a gente hoje em dia não fala de futebol, de jogador, né? Fica falando de desvio, de roubalheira, de problema, de imposto que não pagaram, de imposto que vem lá de trás. É uma complicação total, né? Realmente temos que mudar tudo isso no futebol para que o futebol volte a ser a alegria do povo. Realmente também temos aqui, na Argentina, protestos contra o governo, né? Aqui no Brasil, já um pouco mais amena essa briga aí do Poder Executivo com o Judiciário, com o Legislativo a nível federal, né? O Legislativo, o Rodrigo Maia, tentando pôr os panos quentes. Aí na Argentina, protesto contra o presidente da Argentina, dizendo que a Argentina vai se tornar uma nova Venezuela e tal. Então aí na bonita Buenos Aires, né? Na bonita Buenos Aires, protesto, e realmente a coisa complicada ali na Argentina, problema político também, né? E eu sempre gostei desse piloto, né, do Hamilton, né? Lógico que o Senna pra gente sempre é especial, mas o Hamilton me deixou mais contente quando ele defendeu o fim das touradas. E ele defendeu o fim das touradas, falou que isso é uma judiação, mandou uma carta para o Ministério da Educação da Espanha, que reagiu mal, falando que na Espanha é cultural. Mas eu acho que quando a pessoa tem o poder de ser muito conhecido como o Hamilton, né, conhecido no mundo todo, uma pessoa assim de grande penetração, a pessoa tem que se posicionar. E ele, como protetor dos animais, como eu, como Marcelo Coelho, como você, telespectador, né, se posicionou contra as touradas na Espanha. Parabéns pro Hamilton, que já está tomando cacetada também, já está tomando cacetada das pessoas que gostam, mas pelo menos ele teve posição. Era muito mais fácil ele ficar em cima do muro, né? Mas ele teve posição. Marcelo Coelho, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, os telespectadores da TV Com. Sempre um prazer estar com você aqui nessas terças-feiras, né, na TV. Concorda com o Hamilton ou não? Contra o fim das touradas? Não, concordo. Realmente é uma judiação com o animal, embora seja uma cultura, né, uma cultura do país, mas é uma judiação, acho que desnecessária, enfim. Mas acho que só o espanhol realmente para a gente dar a nossa opinião, né, Filete? Sim. Mas acho que só o espanhol realmente para dizer, é a mesma coisa que você falar que o Hamilton podia falar assim, eu sou contra a morte dos cachorros na China para alimentação, né? Então acho que cada país tem a sua cultura, cada país tem a sua necessidade. Talvez a China tenha necessidade de comer os cachorros, né? Mas também é muito assim, em algumas regiões da China, aquelas regiões que são mais violentas, umas regiões que tem um pouco de... Porque quando eu fiquei na China 15 dias, eu perguntava, né, para saber se tinha isso mesmo. E nas cidades que eu fui, não tinha isso aí. É como se você falasse assim, olha, eu quero comer uma cobra no Brasil, uma cobra. Se você for em Santos, agora na pandemia não, mas quem vai ter restaurante que vende cobra?
Talvez no Tertúlia, uma vez na vida, uma na morte, talvez não sei se teve também algum restaurante desses de carne, passar uma cobra, eu desconheço, mas assim, não é uma coisa tão comum. Agora, se você for no Mato Grosso, é capaz, se você for no Mato Grosso, de você conseguir algum restaurante para você comer uma cobra, né? Na China também é assim, eu perguntava para ele, isso é numa região mais violenta da China, nada a ver violência com isso, mas não deixa de ser uma violência, que eles comem cães, uma região mais pobre da China e tal, porque assim, em Hong Kong e nas regiões assim da China, Pequim, você não vê isso aí. Você não vê, Você vê McDonald's, né? Você vê... fast food, Você vê fast food, você vê os caras comendo sopa de tartaruga, eles comendo, que é uma judiação também, eles comendo escorpião, comendo algumas coisas, mas cobra também, tal, cobra, escorpião, morcego, tudo isso, né, tal. Mas você não vê cachorro. Eu perguntava para as pessoas, nem todo mundo fala, é uma coisa que é engraçado, que no Japão, qualquer jovem fala inglês. Chegar para um jovem na rua e falar inglês, ele te fala, ele te ajuda no aplicativo e tal. No Japão, você fala, eu não sei onde que é uma rua. Você conversar com um jovem em inglês, ele vai te atender e vai te explicar bem. Na China, o cara também te explica bem, mas você não consegue falar com ele não consegue falar contigo. Porque a população, no geral, não fala inglês. No geral. Por exemplo, se você for na rua no Japão, em Tóquio, você vai ver um monte daquele jovenzinho, terninho, gravatinha, tudo arrumadinho. Você encostou nele e falou inglês, o cara fala contigo fluente. Na China, você vai encostar, de 10 você encosta, um fala inglês. Ou seja, é muito difícil você, num hotel, você vai ter de 3, 4, 5 pessoas lá embaixo, uma menina fala inglês. É uma dificuldade de comunicação, porque as pessoas não falam muito inglês e não falam português e você não fala mandarim também, né? Então eu tive essa dificuldade de comunicação, embora tinha tradutor e intérprete na delegação do Santos, não, eu saía com tradutor, tudo bem, que a consulado da China mandou para o Santos e tal, mas realmente era muito difícil a gente se comunicar na rua, porque quase ninguém fala, diferente do Japão, que essa molecada de 16, 17 anos, 18 anos e tal, todas elas quase falam inglês, quer dizer, a facilidade de se comunicar no Japão é muito mais simples que na China. Mas quando eu encontrava alguém, o tradutor, ele devia até ficar cansado, que todo lugar que eu ia, eu falava, pergunta se tem cachorro, pergunta se tem cachorro. Ele falou, você não vai achar cachorro aqui em Pequim, você não vai achar restaurante que vende isso aqui, porque não vende mesmo. Então é assim, é um pouco que ficou na cultura, porque alguns lugares da China que vendem, mas não é uma coisa comum também, porque eles gostam de cachorro lá também. Então, mas as touradas também não são em todos os lugares da Espanha, né? Não são em todos os lugares da Espanha. Portugal já acabou com as touradas, por entender do maus tratos dos animais. Mas é o que eu digo, Filete, eu acho que a gente precisa respeitar todas as culturas. Somos contra, é lógico. Todo brasileiro que vê um animal sendo judiado, sente, né? Sente e realmente é contra. Mas a gente precisa respeitar todas as culturas, inclusive os espanhóis, né? Que são nossos irmãos também, né? Sim, aqui no Brasil tem muito sangue espanhol, né? Sim, sem dúvida. Geração. Sem dúvida. Marcelo, e essa situação do Santos? É triste o futebol, né? Situação de, em menos de 3 anos de gestão do Pérez, né? 2 anos e meio, 3 pedidos de impeachment, né? 2 que foram rejeitados pelo sócio, né? Pelo sócio, em 2018, e um agora que é possível essa noite. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Seja rejeitado também, né? Filete, pode ser rejeitado também, pode ser rejeitado também. Pode ser que seja rejeitado também. No meu entendimento, eu vou falar meu entendimento aqui antes de qualquer coisa, deveria ser fatiado esse processo. Por exemplo, você não pode pôr o Orlando Rolo do mesmo lado do Pérez, do Conselho Gestor. Você não pode punir todos, até porque o Orlando Rolo foi afastado. Então eu acho que o processo teria que ser fatiado. As penalidades deveriam ser julgadas de acordo com os membros, né? Você colocar todo mundo no mesmo pote eu acho meio complexo, né? Então, por exemplo, você deveria analisar agora em separado o presidente Pérez, o vice-presidente Orlando Rolo que está afastado, os conselhos gestor, né? Porque talvez muitas pessoas não se sintam à vontade, e não estou aqui sendo advogado do Rolo nem do Pérez, se sintam à vontade de julgar o Rolo que não estava no mandato. Que ele não participou do mandato. Você vai dar um impeachment pro Rolo que ele não participou? Não sei. Mas eu não gosto do Rolo. Isso é um outro problema. Se você não gosta de A ou B ou C. O correto é a verdade. Independente de você gostar ou não da pessoa, de você amar ou não a pessoa, nós temos que ser justos. Ali a gente representa 8 milhões de santistas, né? De repente você julgar todo mundo igual, quem trabalhou, quem estava afastado, de uma certa maneira, eu acho um pouco complicado. Eu preferia que fosse fatiado. Ou seja, cada um
com as suas penalidades, né? Se o conselho julgar. Eu acho que julgar todo mundo junto assim me causa uma certa estranheza para mim. Mas isso eu não conversei com o Marcelo Teixeira, não conversei com o Andrés, não conversei com o Rolo, não conversei com o Pérez, não conversei... É a minha expectativa. Eu acho que é difícil você julgar todo mundo junto. Filete, como tudo hoje no nosso país, né, a gente começa um programa, tanto aqui quanto lá na Time TV, no Papo Reto, e a gente quer realmente... Eu gostaria de trazer aqui boas notícias, sempre boas notícias, mas está difícil no país, né? Está difícil no Brasil. Você vê aí o sucesso de grandes times, né? Não que isso não aconteça em outros lugares, é claro que acontece, mas você vê sucesso de grandes times como Barcelona, grandes cases de sucesso. Lógico, deve ter os seus problemas, tem os seus problemas, mas estamos em Santos falando de um time grande, de um grande time de futebol do mundo, né? Mas quem está em Santos conhece a realidade do clube, é um clube que não tem absolutamente nada para o sócio, lógico, mostra o futebol, o Santos é um time é um clube de futebol e apresenta realmente resultados, é um time, a gente sabe que tem resultados com todas as dificuldades, mas não tem uma notícia boa sobre o futebol. A gente vê, se arrastou aí... a história da Copa do Mundo, de tudo que foi colocado, dos estádios que estão abandonados, tudo que nós falamos, então, na parte política, tudo tem um problema, o Brasil está sempre enroscado com alguma coisa, é uma prestação, nada é feito de acordo com o estatuto, nada é feito profissionalmente, e o Santos não é diferente. Ou seja, já foi recusado em 2018, agora tem a possibilidade de ser recusado. Você vê a história do Nussmann, depois o Marim ficou preso em Nova York, se não me engano, acho que foi preso em Nova York. Quer dizer, o presidente da confederação, do Comitê Olímpico Brasileiro... O São Paulo e o Corinthians apresentaram balanços negativos também. Então, quer dizer, o Palmeiras, tudo bem que tem a Crefisa que segura um pouco, mas é que os clubes grandes de São Paulo, 3 apresentaram balanço negativo. Triste, né? Quando é que a gente vai aprender? Eu não entendo isso. Todo mundo falou aí da globalização, da internet, nós temos aí grandes exemplos no mundo. Quando é que a gente vai seguir isso? Então, é chato você vir para o programa e falar da realidade da sua cidade, da realidade do seu time, do time da sua cidade. É chato, porque parece que você está sempre colocando empecilhos, sempre reclamando, mas não é. As coisas não acontecem da forma que tem que fazer. Se existem regras, se existe um estatuto, por que não é seguido? Não. Agora é aquele negócio, será que é uma oposição, né? Porque a gente pensa em tudo. Será que é só uma oposição? Ou será que realmente ele tem a culpa no cartório? Aí vão avaliar, E eu costumo dizer isso muito com o Ernesto, ele é um batalhador também, são várias, e outros que tem na cidade que a gente conhece, não dá em nada, nada dá em nada, Filete. É um impeachment, mas se ele meteu a mão, ele vai ficar com aquilo ali guardado na conta dele, ele não vai, porque ele já colocou. Então, quer dizer, e nada se resolve. Ele também já está no final de mandato, ele não vai... Ou seja, você conhece algum presidente que teve realmente contas rejeitadas e devolveu alguma coisa por provarem que aquilo ali não bateu ou não? Você conhece alguém ou não que devolveu alguma coisa? Não. Eu só conheço o Eduardo Cunha, que devolveu lá acho que 200 milhões, mas sabe Deus quanto ele tirou. Então, assim, o Brasil, por que as pessoas fazem isso? Justamente esse é o motivo. É o país da impunidade. O cara vai lá, mete a mão. Eu não estou dizendo, veja bem, não estou dizendo que o presidente Santos fez isso, pelo amor de Deus. Mas vai lá, mete a mão, aí vem ações, aí vem... Só que ninguém devolve nada. Ninguém devolve nada. Ninguém resolve nada. A justiça, infelizmente, está morta. Né? Vejo aí o empenho de muitos juristas, mas o brasileiro perdeu a confiança na justiça. Se ela está morta, não acredito que isso não é generalizar, mas perdeu Você vê aí a briga dos poderes.
Você vê a briga dos poderes, é a parte política, é o judiciário. Quer dizer, já ninguém se entende mais. Temos até um vídeo para passar aí, de uma explicação sobre isso. Podemos passar o vídeo aí, já que o Marcelo tocou nesse assunto, da questão da briga dos poderes. Concorda, Filete? Ninguém se entende, não sei se o telespectador concorda, mas ninguém se entende mais nesse país. É a mídia canalizando para um lado, porque o fulano e tal. Ou seja, agora uma situação feia, né? Eu acho que é isso, vergonhosa para o país. Essa disputa de poder entre o judiciário, entre o próprio executivo. Enfim, eu não sei onde é que nós vamos parar. A última instância, pelo artigo 142, no caso de conflito de poderes do judiciário com o legislativo, do judiciário com o executivo, do legislativo com o executivo, 142 diz: quem tem que repor a lei e a ordem são as Forças Armadas. O que vale dizer, poderá acontecer com essas invasões permanentes de competência do Supremo Tribunal Federal nas funções legislativas e nas funções executivas, que um dia se recorra àquele que o Constituinte colocou como poder moderador, que são as Forças Armadas. Não para romper a ordem, porque as Forças Armadas não podem constitucionalmente romper a ordem, mas para repor a ordem, não permitir invasões de competências. Essa é a razão pela qual gostaria de ponderar o meu querido amigo Luiz Roberto Barroso, juísta de escola, e a outros ministros que têm invadido competências dos outros poderes. Chegou o momento de cada poder, harmônico e independente, ficar nos limites da sua competência constitucional e não pretender dar lições a outros poderes invadindo competências que não receberam do Constituinte. Essa decisão de dizer onde está privativo, onde diz que cabe ao Executivo de dar os indultos, somos nós a última palavra, e não é privativa dele, é privativa dele subordinada a nós, é algo que violenta profundamente. E eu não entro no mérito se as pessoas são boas, são más, se deveriam ou não se dado o indulto. Eu discuto algo que é muito mais importante, que é o respeito à Constituição. Um respeito que obriga os poderes a serem harmônicos e independentes no artigo 2º. Poderes harmônicos, respeitar a Constituição e não invadir competências, né? Ele foi cirúrgico, né? Falou em 2 minutos e falou com competência, né? E elogiou todos os poderes, mas dizendo que tem que ser harmônicos e nenhum pode invadir o quintal do outro, não é isso, Marcelo? Então, é isso que eu falei antes, né, do vídeo, né? Tá uma bagunça, né? Ninguém sabe quem é dono de quem, né? Todo mundo tem uma coleira que quer botar no cachorro, né? Então, mas não tem, o cachorro tá ali, ele tá andando. Então, a nação, ela perde realmente a referência. Você acaba não tendo referência, quem manda, e é o que ele falou no início do vídeo dele, né? Eu acho que eles precisam realmente se colocar em cada um no seu quadrado. Não vamos discutir mérito, mudar reitor de universidade. Quando acaba o prazo, sempre foi do presidente da República e do seu ministro da Educação. Não, agora você não pode mudar porque eu sei lá, eu acho que, eu não estou dizendo que o reitor que está é ruim, que o reitor que vai entrar é bom, nem vice-versa. Mas, por exemplo, daqui a pouco o presidente não pode fazer nada, porque no estado você não manda mais, quem manda é o governador, você não manda mais na coronavírus, beleza. Aí o prefeito também fala, não, mas eu vou abrir minha cidade. O governador falou para não abrir, vamos um exemplo de São Vicente, né? E não estou questionando, não. Até se nós vamos ter a segunda crise, que é a crise do desemprego, né? Então, já veio. Aí o prefeito de São Vicente abriu o comércio, mas o governador falou para não abrir. Então, fica uma coisa meio confusa. Aí, outro dia, eu cheguei para um funcionário da minha clínica e falei assim para ele, poxa, até que tá bom, né? Você está trabalhando 4 horas, está ganhando 50%, né? Mais os vale transporte, mais cesta básica, tudo dá quase 60 e pouco, não é isso? O governo está tirando 25, 30, está ganhando quase 90% para ficar em casa, 4 horas. Ele falou, pô, até que é bom, né, doutor? Eu estou trabalhando metade e estou ganhando quase que eu ganhava, né? Falei, até que o Bolsonaro foi camarada. Ele virou e falou assim, eu não vejo nada disso no Bolsonaro, não foi o Bolsonaro que fez isso. Eu falei, veja bem,
Podia ser o Bolsonaro, o Lula, ou a Dilma, mas quem deu esse abono foi o plano. Ah, mas o Bolsonaro queria dar 600, 300 reais. Eu falei, não estamos discutindo auxílio, nós estamos discutindo esses planos que foram feitos. De a pessoa ficar 2 meses em casa e poder ficar 1 ano trabalhando com garantia, de poder trabalhar 25% a menos, 50%, esses planos que o Paulo Guedes fez, né? Mas eu não dou mérito nem o Bolsonaro por isso. Eu falei, então, vai ver quem assinou para você ganhar esse dinheiro foi o Saci Pererê, né? Eu falei para ele, então assim, o país também as pessoas não entendem as coisas, mesmo as coisas que a pessoa elogia uma atitude, aí quando você fala, bom, pelo menos isso fez bem feito. Aí o cara fala assim, não, mas eu não dou mérito nenhum ao presidente. Bom, então quem fez? Foi meu pai? Foi minha mãe? Foi o Marcelo Coelho que fez? Então é muito complexo quando as pessoas têm essa coisa, como você falou, a mesma notícia dada em 2 TVs de maneira diferente, a pessoa elogiando uma coisa que foi bom para ela, mas não admitindo que é o executivo que fez essa coisa, você entendeu? O país está muito confuso, né? Essa situação do STF que eu ter colocado, tá tentando controlar o próprio executivo, eu quero fazer uma pergunta para o telespectador, para você, Filete. O poder emana do povo, né? Desde que, veja bem, Filete, desde que o povo tenha poder, né? E o poder que eu digo não é o poder de sair na rua quebrando tudo, mas assim, numa democracia, qual é o nosso poder? Qual é a nossa grande manifestação? Você que tá assistindo, qual é a nossa grande manifestação? É o voto, é a eleição. Ou seja, nós elegemos um presidente, nós elegemos também um governador. Se você votou, se você não votou, nesse ou naquele, nós elegemos. O Brasil elegeu o presidente e o Brasil elegeu o governador, estou falando do nosso estado, do estado de São Paulo. Eu quero saber quem é que elegeu os ministros do STF. Ou seja, será que o poder é nosso ou o poder é de quem está colocando essas pessoas lá dentro e está realmente tirando todo o nosso poder? Porque nós queremos, ao votar nesse presidente que está aí, quem votou, quem não votou, independente, ao colocar ele no poder, nós demos força para ele navegar o nosso barco, né, Filete? Não, e aí vem um grupo de 11 querer controlar o país. Ninguém elegeu Alexandre de Moraes, ninguém elegeu Gilmar Mendes. Cadê o nosso poder? Para que serviu o voto? É isso que eu digo, o país cai na descrença. Será que nós resolvemos alguma coisa? Não, nós não resolvemos nada, Filete. Porque quem colocou essas pessoas, cada um tem ali, se eu não me engano, tem ministros do STF, do Collor, enfim, e são colocados por quem não controla mais o país. Ou seja, quem elegeu Alexandre de Moraes? Veja bem, não estou falando bem ou mal do ministro, mas enfim, quem elegeu a ele? Não, ele é um professor. Para nos decidir. Ele é um professor, tem livro publicado. Tudo bem, eu quero saber quem elegeu, fomos nós? Não, é um voto que não é nosso. Não é nosso. Ou seja, então o poder é nosso, já que eles têm tanto poder hoje sobre as ações, será que o poder é nosso realmente? Então aí é que eu digo. Aí é que cria essas situações de manifestação, de rua, de porrada, de batida, de gente querendo quebrar tudo. Por quê? Porque nós elegemos um presidente que hoje não consegue trabalhar por causa de um ou outro ministro que foi eleito pela gestão anterior ou por qualquer outra gestão. Ou seja, que poder que tem o povo? Aí vai pra rua, quebrar tudo, soltar rojão. Então isso aí realmente não é uma manifestação, não seria a manifestação da democracia. A grande manifestação é no dia da eleição, você falar em não colocar mais aquela pessoa. Só que aí começa, né, Filete? Eles começam a se intrometer. E aí foi o que o vídeo, eu não sei nem exatamente. Aquele jurista comentou exatamente que cada um no seu quadrado, porque aí começa a gerar. Aí eu lembro daquele filme do Michael Douglas, Dias de Fúria, porque você a sua indignação, você já está indignado com a situação que você está, do país, de toda a situação que vem caminhando. Vem uma pessoa que supostamente, e eu particularmente acredito, vem para melhorar. Mas ele colocou aquela história toda, né? Eu sei, não, mas colocou o fundão, colocou gente do fundão, e ele mesmo falou, eu quero ver uma nomeação no Diário Oficial da União que tenha alguma articulação dessa. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Quer dizer,
E aí os caras querem tomar conta do país. Eu não elegi ninguém que está no STF. Eu não votei em ninguém que está no STF. Nós não demos poder a eles. Então, eu acho que a gente precisa realmente, como falou o jurista, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Mas está uma briga tão... Essa briga pelo poder, esse controle está tão descabido, ô Filete, e a gente está aqui assistindo. E aí, o que vai acontecer? As pessoas falam da eleição, né? As pessoas falam da eleição, é 5 de outubro. Você sabe a data da eleição ou não? Depende, não sei se vai mudar, né? Pode ser que mude. Então, pode ser que mude, nós estamos aí à beira deles. Pode ser que mude. A Barroso tem que decidir, depende Não, vão decidir no dia 30 de junho. Sim. As convenções são até o dia 5 de agosto. E vai decidir no dia 30 de junho. Quer dizer, quem é que ele quer beneficiar com isso? Eu não consigo entender. O país não tem o mínimo de planejamento. Ah, mas vem a pandemia. Isso é para resolver amanhã, não é para resolver no dia 30 de junho. Vai dizer... Tem a pandemia, então a dia de eleição para um mês para frente e vamos pôr para frente, não é isso? Mas põe o ponto agora, Filete. 15 de novembro e 6 de dezembro. Divulga isso agora. Para que as pessoas se preparem, tanto os eleitores, tanto os pré-candidatos, quanto os eleitores. Essa bagunça que tira toda a credibilidade da classe política, do próprio judiciário. Então, o país fica com essa cara de bagunça, né? Não tem nem... hoje eu vi um depoimento do prefeito sobre os testes. Prefeito Santos. Da CNN, falando para o Brasil inteiro. Prefeito Santos. Desculpa, na Globo News, falando para o Brasil inteiro. Prefeito Santos. Prefeito de Santos, falando para o Brasil inteiro. 10 mil pessoas por cada 100 mil habitantes, ou seja, uma taxa de 10% são testadas. Não dá para entender, Filete. Eu conheço gente que chega no PS, volta para casa. Ou seja, tem um sintoma, do jeito que tem que ser, tem um sintoma, testa. Então, assim, hoje eles têm um número, Santos é a segunda cidade, maior cidade do Brasil, a segunda em números. Se isso está acontecendo agora, por uma falta de testes antecipados, fala a verdade, fala a verdade. Olha, hoje estamos testando, pode até ser, 10% da população está sendo testada. Mas um mês atrás, onde teve realmente um grande pico de infecção, não era. Então nós estamos aí no reflexo da doença ainda. Estamos no reflexo da doença, só que a partir do dia tal, que se eu não me engano agora os testes chegaram, muitos testes chegaram, a partir do dia tal começou, só que estamos no reflexo do atraso. Né, de não ter os testes, como todas as outras pessoas. Mas Santos, como é uma cidade portuária, enfim, o polo da região, você tem também realmente pessoas que vêm de outra cidade, acabam registrando a sua infecção aqui, enfim. Fala a verdade. Isso é um reflexo da doença. É um reflexo que há um mês atrás não estavam testando 10% da população, Filete. Não estavam, 10%, um mês atrás ou 40 dias atrás. Isso é um reflexo. Então o número realmente cresceu. Não, mas não... Enfim, essa bagunça e essa falta de verdade, de transparência, é que deixa o brasileiro descrente. Ninguém acredita em mais ninguém, viu? Pode ter certeza, administradores, agora na síndrome do segundo mandato, final de mandato, ninguém acredita em vocês. Ninguém acredita em vocês, essa é a grande verdade. Não é, eu vou te falar aqui, não é uma situação da nossa cidade, isso é o que a gente consegue ver que está mais perto, isso é o Brasil inteiro. Ninguém acredita mais nos nossos administradores. Como é que nós vamos dirigir um barco chamado Brasil se os capitães do barco estão descrentes? Se aqueles que estão ali dentro do barco não acreditam no seu próprio capitão? Vai ficar muito difícil, Filete. Bom, nós vamos falar no segundo bloco sobre a retomada do crescimento da Baixada Santista, né? Muitas pessoas dizem que são 2 anos, outros dizem que de 2014 a 2020 perdemos 20 mil empregos em Santos, que vai demorar muito tempo para retomar, enfim, né? Mas nós vamos discutir no segundo bloco. Você que está acompanhando o canal 8 da NET, ou 11 NET ou 8 Vivo Fibra, ou pelo www.tvcomsantos.com, ou pelo Facebook da TV agora no ao vivo, às 13h30,
também teremos reprise ou reapresentação às 23 horas e 1 hora da manhã. Você pode mandar sua mensagem no 13 997 11 5545, modelo WhatsApp, para que a gente as responda no segundo bloco, né? Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e que o intervalo é muito curto, já voltamos. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br. Para tudo que você está fazendo agora, que eu quero dar um recado para você que tem carro e está querendo vender o seu carro. Acesse agora www.comproseucarrolitoral.com.br. É um site desenvolvido por pessoas que trabalham no ramo automotivo há muitos anos. De total confiança, agilidade e, fala sério, praticidade, né? Ó, você acessando o site, você já está vendo agora algumas imagens de como é fácil você entrar no site, não só pelo computador, mas também através do seu smartphone. Lembrando, www.comproseucarrolitoral.com.br. Além de ser prático, né, você vai preencher um cadastro. Você vai colocar ali no formulário o seu nome, o seu e-mail, vai colocar qual é o carro que você tem, né, ano, modelo, o tipo de carro, inclusive a quilometragem. São importantes informações para que eles possam entrar em contato com você, inclusive também através do seu telefone. O legal é que no site deles já tem um link direto para você falar direto com eles no WhatsApp. Aí você tira todas as suas dúvidas. O que é importante deixar bem claro: pessoal tranquilo, rápido, transparente e total confiança. Ó, você fazendo a avaliação do seu carro, porque você é que vai marcar com eles. Você fala, olha, eu queria marcar com vocês uma avaliação no dia tal, horário tal e o local tal. Você pode ir até eles ou eles virem até você. Você que escolhe. Fala com o Sandro no 13 974 10 0987. Inclusive esse telefone está na tela também. Tem o link dele direto para o WhatsApp lá no site www.comproseucarrolitoral. Eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio. Não esquece, .com.br, tá bom? Tanto no smartphone quanto no computador, você tem acesso rápido e fácil. Quer vender com tranquilidade, segurança e confiança? Ó, rapidinho o dinheiro vai estar na tua conta e eles transferem pro nome deles. comproseucarrolitoral.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você.
Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Estamos de volta no Ação e Reação nesse segundo bloco aqui, hoje, terça-feira, de 16 de junho de 2020, com participação do educador físico e empresário Marcelo Coelho. Nós vamos falar da retomada, mas antes tem muitas participações aqui. Tem a Adel falando, o programa está ótimo, boa tarde, somos um povo alegre e também está nós somos um povo alegre e o que está acontecendo nos deixa sem saber o que está por vir nessa questão da eleição, dessa falta de dados, né? O Miguel Rolo está assistindo ao vivo, meu amigo Miguel Rolo assistindo o programa ao vivo. O Rafael pergunta para o Marcelo, que tem muita vivência no esporte. Caso você não conseguisse eleger para prefeito 2020, teria restrições em ser secretário de esportes de algum outro candidato eleito? É o Marcelo mandando pergunta para você. Não, acho que não. Desculpa, o Rafael. O Rafael. Não teria o mínimo problema. É que hoje enfim, o meu trabalho, na verdade, toma realmente bastante tempo, mas não teria problema nenhum, inclusive da cidade, né? Seria muito mais fácil até eu conciliar o meu trabalho que eu tenho hoje e assim uma secretaria de esportes. Não tenho nenhum problema em progredir. Eu teria problema sim se eu tivesse realmente numa secretaria de esportes e eu não tivesse a possibilidade de fazer aquilo que eu acredito que deva ser feito no esporte de qualquer município. Primeiro fusionar a FUFES na secretaria de esporte, né? Não precisa ter FUFES e secretaria de esporte, é muita coisa, né? Uma só dá conta, né? Porque secretaria do esporte, FUFES, é muito, né? Na verdade, Filete, a FUFES é realmente muito interessante se ela for bem trabalhada. Se ela tiver realmente a função que ela deveria ter, que hoje não é o caso. Mas não dá para o secretário de esporte fazer tudo isso? Fazer tudo isso com os 2, 3 carguinhos a mais? Não dá para o secretário de esporte fazer tudo isso? Porque também o governo tem que arregaçar a manga, não é só cobrar IPTU, ISS e tal, e falar fique em casa. Também temos que diminuir a secretaria. O Bolsonaro não tentou diminuir o ministério, tal. Olha, eu acho que também o governo, eu acho que uma boa pauta de governo é a gente diminuir a máquina pública, né? O Estado também não precisa ser o Estado máximo. A gente diminuir um pouco o Estado também ajuda, né? Para a economia melhorar, né? Eu acho que é muito genérico falar dessa forma. Eu acho que você precisa conhecer a estrutura das duas, tanto da Fundação quanto da Secretaria de Esportes. É claro que enxugar a máquina pública é um dever do próximo prefeito, é independente de qualquer coisa. Então, quando você fala em diminuir, né, acabar com a atuação da FUPES, realmente hoje acabar com isso, você acabaria com cabides que estão lá. Hoje a FUPES realmente não existe função. Não tem função. Você agregar a Secretaria de Esporte. Mas será que vale a pena tanto funcionário para esse trabalho, né? Será que a Secretaria de Esporte não podia fazer tudo isso como fazia nos governos anteriores? Volto a dizer, você precisa conhecer as duas estruturas. O que precisa, talvez, é transformar, fazer realmente uma grande transformação, porque hoje a atuação das duas, para mim, a Secretaria de Esportes, que atua realmente com as atividades esportivas da cidade, a FUPES, ela perdeu totalmente a função. Né? Então, hoje o esporte, o financeiro do esporte está dentro das leis de incentivo ao esporte. Então, se a FUPES hoje trabalhasse com uma grande equipe para a captação desses recursos, que hoje, quando foi feita a fundação, era realmente para trabalhar com os recursos, com o esporte de alto rendimento, se isso fosse hoje uma tarefa e um resultado positivo da FUPES, não teria nenhum problema, Flete, porque são pessoas trazendo recursos para realizar esportes na cidade. O que não acontece. Então, quando você fala em acabar com a FUPES, hoje realmente... Fusionar.
Deixar a Secretaria de Esporte fazendo essa função. Fusionar, você teria os cargos do mesmo jeito? Não teria tanto cargo. Você não precisa ter o próprio secretário de esportes não teria o cargo de presidente da FUPES, que é um cargo de tanto nível que o secretário de esporte. O secretário de esporte faria tudo isso com 2, 3 pessoas capacitadas em gerir e arrumar verbas com o governo federal. Você podia, na própria secretaria, fazer tudo isso. Eu não sou contra essa, mas será que precisa tanta gente para arrumar verba no mas governo? aí que vai Enxugar a máquina pública. E eles estão arrumando a verba? Eles estão conseguindo arrumar verba, já que foi criada uma secretaria paralela para isso? Eles não conseguem pagar nem o salário deles. Pô, então veja bem, Quem paga é você, sou eu. Pô, mas então, numa cidade numa pós-pandemia, você pagar uma secretaria que você fala que, um departamento que você fala que dá prejuízo para a cidade, como você está falando, eu acho que a gente tem que eliminar. Não estou falando das pessoas, eu nem conheço as pessoas que estão lá. Você entendeu? Mas, tipo assim, quer dizer, conhecer eu conheço, mas eu nem sei quem são. Devo conhecer, a gente conhece todo mundo, mas eu acredito que a gente tem que fusionar para diminuir gasto público, né? Já que você fala que é um sistema deficitário, que não está trazendo recurso, para que funciona? Então, pergunta para esse pessoal. Porque, veja bem... É uma pergunta que nós temos que fazer. Sem dúvida. Porque o dinheiro é nosso, né? Tu não falou que... Filete, deixa eu só... Quando você fala em redução da máquina... Eu vou te fazer uma pergunta. Hoje você veio para cá. Você vai trabalhar na sua clínica, você vai com o seu carro, não é isso? Sim, sim. Quem paga a sua gasolina? Eu. Se você, por um acaso, um dia você não vai de carro para um tal lugar, você pega um ônibus, por exemplo. Quem é que paga o seu ônibus? Eu. Vindo do quem? Do seu salário, do seu trabalho, sim, né? Sim. Eu quero que alguém me explique por que um secretário tem um carro à disposição com um salário de 21 mil reais. São perguntas que não querem calar. A população quer saber por que um secretário tem um carro à disposição se ganha 21 mil reais. Eu trabalho com o meu carro, eu pago a minha suspensão dos buracos que eu passo na cidade, eu pago o meu pneu, eu pago a minha manutenção do meu carro, eu pago a minha gasolina. Por que um secretário, o que ele tem de diferente de você, de todas as pessoas que trabalham na cidade? Eu não entendo. Então, vamos diminuir máquina pública? Vamos chegar no limite do negócio. Isso sim é diminuir custos. Para quê? Eu quero saber por... Não é nem para quê, eu quero saber por quê. Qual é a diferença de você e de um secretário do executivo? Eu não entendo, eu não consigo entender. Então, quando você fala, vão diminuir a máquina... Eu concordo. A FUPES hoje não tem função. Organizar os jogos abertos, organizar os jogos regionais, os jogos dos X, Y e Z, não tem função. Organizar as equipes, precisa trazer recurso. Pô, existe uma lei federal. Foi feito mais de um projeto. Nunca captaram nada. A Isabel, professor de escolástico, o Marcelo tem razão. Completando, a maioria dos mandatários são covardes, só cuidam dos seus interesses. É óbvio. A quem interessa o invadir para reinar? Quem ganha com esse esquema? Interrogação. É a Isabel mandando para você aqui, Marcelo, que ela concorda com você aqui. Muita gente concordando com o Marcelo hoje. O Marcelo está bem hoje. E Santos, retoma o crescimento, Marcelo? Retoma o crescimento. Então, Santos, vamos falar da Baixada Santista, né? A Baixada Santista, que é uma região que tem muito comércio, que foi sofrido, shopping. Também vivemos do turismo um pouco, turismo, balneário, também sofremos, tivemos muita perda de emprego, assim como todo o país. Mas aqui, por ser uma região também portuária, turística, balneária, a coisa foi muito feia, né? Filete, eu preparei uma surpresa, eu falei com a Gisele, né, com a produção, eu preparei uma surpresa, eu quero mostrar um vídeo. A gente vê aqui, eu falei no início, assim, a gente precisa falar de coisas boas, sim, mas é difícil, né? Ainda mais com o questionamento do próprio telespectador. É difícil, quando você fala de esporte, fala de FUPES, é inadmissível. A gente podia falar de muitas, são situações que aparecem. É impossível, não dá para deixar passar. Eu vou comentar uma coisa só para a gente finalizar o mal. Sim. Aqueles totens que foram colocados na orla da praia. Filete, eu fiz um orçamento numa pessoa que faz troféu, trabalha com acrílico, aquela mesma peça. R$350. Eu vou mostrar aqui. Aqueles totens da ciclovia? Custa R$350. Instalado, o cara põe no chão para você. Espera um pouquinho, a instalação está numa outra linha da planilha, porque nós temos o processo. Opa, então são dois processos diferentes? Não, é um processo de revitalização do jardim, de 2 milhões e alguma coisa. Quanto que a prefeitura pagou?
R$2.500 naquele totem. A gente produz troféus com muito mais qualidade e mais barato. Aquilo ali é praticamente um plástico. Né? É um acrílico. Não, aquilo nem é acrílico, aquilo não é acrílico. É um outro derivado. R$2.500. Eu pensei, eu vou falar, eu gosto de acreditar nas pessoas, Filete. Quando me falaram, eu falei assim, não, mas espera um pouquinho. Tem uma base de concreto, tem uma instalação. E a pessoa me mandou o contrato. Não, o contrato não é só o totem, né? Tem alteração no jardim, enfim, tem algumas coisas dentro desse contrato de 2 milhões. A instalação eu falei, porque eu pensei a mesma coisa, Filete. Tem um custo nisso, tem uma operação disso, de instalar. Não, a operação é uma outra linha do processo. Quanto a instalação? Não, eu não tenho de cabeça, mas eu posso trazer. Alguém, mesmo que seja um preço justo, vai ter que pagar. Está cobrando a instalação dentro do processo, no total de 2 milhões e pouco. Mas 240 mil de totens, são 96 mil totens, para dizer que aquilo ali é a orla da praia. Eu vou trazer uma matéria para ver. São 96, são 240 mil. Só da peça. Uma peça que qualquer empresa de troféu produz por R$350. Eu vou trazer aqui uma novidade. Olha lá, esse é o totem. Esse daqui é um dos totens. Quanto que a prefeitura pagou? Tá de brincadeira. É uma Quanto? sinalização R$2.500 só a peça. Aí você está vendo uma base de concreto, tá vendo a base? Sim. É uma base que foi feita para fixar o... Então essas coisas não dá para deixar passar. Não dá para deixar passar. Isso aqui é um gênio, né? Tá vendo? Eu não sei como que milhares de Agora, pessoas vocês querem continuar com isso, é isso que eu digo da manifestação. Nós temos uma chance de mudar. Eu não estou dizendo que sou eu não estou dizendo que é o fulano, não estou dizendo que... Nós temos uma chance de mudar. A gente precisa mudar. Senão a gente vai ter base de... Nós vamos ter totem aí para a vida inteira. Totens e outras coisas. Bom, mas nós preparamos uma surpresa aqui para você. Tá na agulha aí, né, Gi? Olá, pessoal. Quem tá falando aqui é o Oscar Magrini. Eu queria dizer que o trabalho muito bacana que a família Filete, pai e filho, estão fazendo, entregando máscaras e cobertor para os moradores de rua. Um trabalho muito bacana. Então, muito obrigado, queridão. Filete, vocês são 10. Amém? Obrigado. Queria parabenizar o Pedro e o Eduardo Filete pelo projeto que eles tiveram com relação aos moradores de rua, os cobertores, as roupas, as máscaras. Então, de parabéns. Zé Macia, Pepe, um grande abraço. Obrigado. Essa é a surpresa que a gente tinha Muito aqui obrigado para você, Filete, porque a gente precisa falar de coisas boas, né? Então, essa foi realmente uma ação. Parabéns, você, seu filho, né? Sim. Os dois aí são realmente... são uma dupla de ataque, né? O Oscar Magrini foi meu professor de educação física no Regatas. Ele é professor de educação física. Para quem não sabe, o Oscar Magrini, ele é artista, mas também era professor de educação física. Foi meu professor lá no Regatas, né? A gente tá ficando velho, né? Mas faz tempo, não vou nem falar a época. E o Pepe é o canhão da vila, né? O maior artilheiro do Santos em todos os tempos. Porque o maior artilheiro foi o Pelé, mas o Pelé não é jogador, o Pelé é extraterreno, né? É extraterrestre, desculpa, o Pelé é extraterrestre. Então o Pelé não conta. Então o Pepe, que foi o maior artilheiro do Santos todos os tempos. Que o Pelé não é desse planeta, então o Pelé não conta, o Pelé é a parte, né? Segundo o próprio Pepe fala. Tá com moral, Filete, tá com moral. Tá melhorando, parabéns, tá melhorando. Parabéns é um trabalho ação. simples, né? De entregar cobertores e máscaras para as pessoas de rua, que fez um grupo, teve o grupo Empodera de São Vicente também que participou, o Pedro, o Kevin, todo mundo, e a gente tentou ajudar, tá tentando ajudar também, a gente vai fazer essa semana em São Vicente, aqui alguns componentes do grupo pegaram uma gripe, né? A gente não sabe se é gripe ou se é corona, né? Então a gente ficou meio assim, porque vai no pronto-socorro e as pessoas já fazem aquele exame do corona, só que demora uma semana a ficar pronto, e a pessoa já toma azitromicina, já toma os remédios, então a gente resolveu segurar um pouco, porque embora eu e o Pedro estejamos bem, tem uma parte do grupo aí que está meio né, balançando, então nós estamos esperando um pouco para ver se eles estão com Covid, ou se é uma gripe e tal, para que a gente possa continuar o trabalho. Parabéns, Filete. Eu queria fazer até um agradecimento, mandar um beijo para Raquel, para a Islândia, da Copra. Nós fizemos também uma entrega foram 50 toneladas. Muita coisa, hein? 50 toneladas de leite de coco, enfim. Esse tipo de ação é que a gente precisa ver mais, inclusive nos nossos noticiários, né, Filete? Inclusive nos programas, nas lives. Precisamos ver também essas pessoas que estão anônimas aí, todos os dias, fazendo uma boa ação pelas ruas da cidade, aonde você estiver. Raquel, muito obrigado por tudo que você tem feito. E
E, enfim, a Copra também, a Copra Alimentos, que patrocinou, né? Um dos patrocinadores da Confederação Brasileira de Mountain Bike. A Karen Todok está reclamando aqui que ela mora na ponta da praia e que achou um absurdo. Ela achou que essa sinalização era muito pequena e frágil e fácil alvo de vândalos, mas por esse preço ela achou lamentável, né? Então ela está reclamando que geralmente se esse preço é lamentável. O Alcides Catarino, bom programa. A Solange Cunha continua mandando o paciente para casa sem o mínimo de orientação. Só mandam ficar em casa. Solange Cunha, não sei quem está mandando para casa, se é municipal, se tal. Muita mentira no coronavírus, a Solange Cunha. E vamos finalizar dizendo que este é um vírus que veio para ficar. Assim como a AIDS, como os da gripe, nossos mosquitinhos Aedes, nós vamos ter que se adaptar e pronto, é assim mesmo, temos que voltar a trabalhar com distanciamento social. Então a Solange Cunha, ela acha que realmente esse vírus veio para ficar tal. Eita truque para levantar um dinheiro, hein? O Alcides Catarino, não sei o que ele está falando, não sei o que é. Eita truque para ganhar o dinheiro. Sobre as placas da Orla, o nosso amigo Alcides Catarino, que está vendo o programa com Écio Screc. Mas foi fundamental, né, Alcides? Foi fundamental a instalação dessa placa. Se ali não tivesse colocado aquela placa, jamais saberíamos onde é a orla da Praia de Santos. Concordo com você, amigos Filete e Marcelo. Marcelo, a prefeitura não deveria diminuir os impostos, diminuir funcionários para ajudar as empresárias a admitir novos funcionários nesse momento? Só cortam a carne do empresário? É o Nelson Rodrigues, falando que realmente a prefeitura também tem que ajudar os empresários, o comércio, de uma outra maneira. O que você acha? Levantaram uma situação, quem levantou isso foi o Rick ontem no programa. Manda um abraço pro Mandar um abraço pro Rick, pro Cláudio. Cláudio Mussi. O Emerson também esteve no programa ontem. O Lupercio está se recuperando, o Lupercio Mussi, graças a Deus. O Rick Santos também sempre acompanha o programa com a sua mãe. Um abraço para ele. Eu não tive, isso foi comentado até pelo Rick, eu não tive na minha mão ainda, não consegui ver isso, mas alguém entrou com um pedido de auxílio emergencial aos taxistas. Nada contra os taxistas, mas... Que vereador que foi? Não sei se foi o Sérgio Santana... eu vi que o Sérgio Santana me manda, o Adilson também manda coisa. Acho que foi o Sérgio Santana, um auxílio especial para os Nada contra os taxistas, pelo amor de Deus. Precisamos dos táxis na cidade, mas por que os taxistas? Será que isso aí foi só um requerimento, né? Que é o requerimento que ele bate e volta e fala assim, olha... Eu tentei, né? Mas é óbvio que a cidade não pode aceitar isso. Não, nada contra os taxistas, mas por que os taxistas? Por que não os dentistas? Por que não os músicos da cidade que estão passando necessidade, sem as casas abertas, sem os eventos? Por que não os organizadores de evento? Por que não? Não, por que os taxistas? Eu sinceramente não entendi. Mas é essa história. Olha, eu mandei um requerimento, né? Eu mandei um requerimento, viu? A organização dos taxistas. Eu mandei um requerimento. Infelizmente não passou. Nós não vamos poder... Pelo amor de Deus, né? É isso, Filete, que eu chamo de a mais absoluta fuleiragem. Isso é fuleiro. Isso é fuleiro. Seja profissional. Pense realmente em ações e em soluções para a cidade. Não, eu acho que os taxistas são uma classe laboriosa que merece. Mas aí claro. Os músicos, aí você vai falar, os músicos também perderam, os outros também perderam, todo mundo perdeu, né? É óbvio, óbvio. Tipo, o empresário hoje que está com o seu negócio aberto e perdeu 20% por mês, ele tem que estar feliz. O prejuízo de 20% é felicidade. Então, assim, mas a prefeitura também poderia fazer um parcelamento de PTU, uma diminuição de cotas, tá? Mas como isso? Isso eles teriam que mexer nos cargos comissionados, fusionar secretarias. E ano eleitoral, meu irmão, é difícil a gente ter essas atitudes, né? A gente espera que... Ainda mais com o loteamento de todas das secretarias que estão sendo feitas. Loteamento? Um loteamento das secretarias. Mas... Isso aí é um assunto para o próximo programa. Eu vou trazer aqui. Então, o próximo... Cadê o General Mourão que não vem aqui? General Mourão. Logo mais. A Raquel está Ó, assistindo Marcelo o programa. Isso, você está vendo, Raquel? Isso você tem que mandar para o nosso presidente nacional, Levi Fidelix, e para o General Mourão. Tá vendo? O Filete está cobrando, a entrada deles aqui, o Levi também. O dia que eles vierem para Santos, eles vão vir para Santos, Praia Grande, São Vicente, para inaugurar os comitês e tal. Já dá uma passadinha aqui na hora do almoço, você entendeu? Tá vendo, Raquel? Já está convidado, o General também, o Levi. Já trouxemos o Ismael, vamos trazer aqui umas mulheres empoderadas também, entendeu? Nós vamos trazer as pessoas aqui, se Deus quiser, agora com o sistema de
entrevistar as pessoas à distância, podemos também fazer até com o Mourão lá de Brasília. Só a gente marcar a data, você marca com ele, a gente passa aqui, né? Boa tarde. Tem que diminuir a máquina pública mesmo, Filete. E como fala o Marcelo, tem muita gente ganhando sem função. José Augusto, o pessoal tá bravo aqui, hein? O Elton. Boa tarde, Filete. E Marcelo, os poderes precisam ser harmônicos, seguindo a Constituição do país. Parece que o país não tem mais presidente, que é tudo decidido pela STF, como o Marcelo falou. O presidente Bolsonaro foi eleito pela maioria do povo brasileiro. Em contrapartida, as decisões tomadas pela Corte muitas vezes são contrárias ao nosso povo. Portanto, é preciso que nesse momento de crise mundial haja muita união entre os poderes. É o Elton Monteiro, nós concordamos também, e o jurista também realmente falou sobre isso. Aqui tem o Marcelo Medrado, um abraço, Filete, estou vendo o programa, um abraço, Marcelo Medrado. Temos aqui a Flaviane, eu sou santista roxo e também não concordo com as punições iguais. Você é um cara do bem, Filete. Muito bom, você merece ser conselheiro do Santos. Eu tô quase não me candidatando mais, porque realmente é muito triste a gente ver o clube nessa função. Mas se não tiver gente boa para brigar também, acaba o clube, né? Então, realmente, eu me coloco no lado das pessoas que são sérias pelo clube. Aqui tem o Uriel Vilas Boas. Caro amigo, tudo bem, uma semelhança em destaque no Santos, a possibilidade de impeachment do presidente do Santos, né? Já falamos aqui. Qual a posição de vocês dois? E por extensão do presidente Bolsonarinho, meu Deus do céu. Quando você fala o povo, cabe a pergunta, o que estou fazendo para mudar a situação? Não posso ficar esperando. Então ele diz que o povo também tem que mudar, fazer coisa, e chamou o Bolsonaro de Bolsonarinho, pô. Bolsonaro é grande, pô. Bolsonarinho é complicado, né? Eu acho que é uma falta de respeito a qualquer um, né? Eu prefiro respeitar a todos, né? Sim. Os que estavam e os que estão aí. E ele não é pequeno, né? Ele é hoje o presidente da República. Um abraço para o Uriel Vilas Boas. Uriel sempre com uma visão importante também, nós colocamos aqui no programa. A Gisele mandando um abraço a todos aqui. O Carlos do Laboratório, um abraço, Carlos. E o Erivaldo Souza, boa tarde, Filete. O entrevistado tem toda a razão. As instituições perderam totalmente a credibilidade, o tempo estourou. Um abraço, Marcelo Coelho. Fica com Deus, até a próxima terça. Um abraço, Filete, até a próxima terça e tô aí para qualquer dia também, viu? Não certo. Só terça-feira. O problema é quando faltam só avisa em cima, então a gente não consegue. Mas beleza. Bom, queria agradecer a todos nessa terça-feira, desejar um excelente dia a todos. Fiquem com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.